Meu nome é Mauro Elisa Borowski, eu tenho uma indústria de lingerie, moda íntima, feminina e masculina, a Marcin, que faz a parte da lingerie feminina, e a Casa das Cuecas, que é a parte masculina. E sempre fui um trabalhador de muita dedicação. Eu sempre tive um apoio de toda a família para a gente realizar um projeto de vida num trabalho muito forte. E aí, uma paixão incrível pelo campo, pelos cavalos. Meu sonho sempre era ter um cavalinho para poder passear no fim de semana. E esse sonho eu realizei aqui em Boituva, quando meu pai comprou uma casa num condomínio aqui. E aí a gente teve os primeiros filhos, os 2 filhos, meu e da Lia. E aí veio um sonho de querer comprar um cavalinho para cada um, para que a gente pudesse passear no final de semana. E desse sonho, depois de 35 anos, nós temos o Aras Vista Verde, que hoje é uma realidade nacional e internacional. Começou comigo e com a minha esposa e com meus filhos já, com 6 aninhos de idade eles. A gente comprou um cavalinho para cada um para mim, um para a Lia, para a gente poder passear no final de semana quando a gente vinha. Eu sempre fui um cara que trabalhei demais, trabalhei muito durante a semana, trabalhava de fim de semana. E a primeira coisa maravilhosa que me aconteceu foi o hobby de ter um cavalo para poder passear no fim de semana. Esse era o sonho principal. Jamais eu sonharia naquela época em começar uma criação de cavalos, né? Era mais para passear no fim de semana, um hobby para passear de fim de semana, para não ficar 7x7, 24 horas por dia só no trabalho, ter alguma coisa, um lazer para que a gente pudesse fazer com a família. Falar a verdade, quem acha que o cavalo é comercial está completamente enganado. Quem entrar no cavalo achando que vai ganhar dinheiro está enganado. Dá para a gente fazer uma criação, dá para a gente fazer um envolvimento no cavalo e não ter grandes gastos, fazer um trabalho, um projeto bem definido, como qualquer coisa que você precisa fazer na vida, né? De um planejamento bem feito, uma dedicação muito legal. Dá para você fazer isso aqui, mas é zero comercial. É uma paixão realmente que vem lá do fundo. Eu acho que o cavalo é o animal mais fantástico do mundo. Ele é parceiro, ele acaba se tornando mais parceiro que o cachorro. Ele te retribui todo o amor, todo o carinho que você dá para ele. E eu acho que as grandes bate-papos que eu tive com os meus filhos e agora com os meus netos, foi em cima de um cavalo. E mais do que isso, a paixão que eu tenho nos fins de semana de vir para cá e a dedicação que a minha esposa tem no contato com os cavalos, ver os potrinhos nascendo, ver uma égua ficando prenha e estar junto com eles, é uma coisa que não tem preço. Você sabe que eu estava tomando café da manhã hoje com a minha esposa e nós estávamos falando justamente sobre isso, o quão importante é essa vida rural, essa vida no campo, essa vida com os cavalos, para os filhos e agora principalmente para os netos. Quer dizer, eles têm uma vivência que eu digo que raramente os amigos deles têm a oportunidade de estar vivenciando e dando carinho para um animal. Entender que o cavalo não é um pet, o cavalo é um parceiro. O cavalo é aquele que ele vem de fim de semana, troca ideia, conversa, fica junto, recebe o carinho, devolve com carinho e sai para a gente passear de uma forma muito gostosa. Não tem coisa mais relaxante do que a gente estar envolvido no cavalo. E a criação, bom, a palavra criar já é uma palavra muito, muito forte, né? Criar uma vida, criar uma família, criar um negócio. Criar cavalos é um projeto de vida, não é um projeto passageiro, até porque é um processo muito longo. Para você ter um cavalo, a gente cria o quarto de milha de corrida, da linhagem de corrida, até porque foi uma decisão super acertada que a gente tomou no início da criação, porque a grande vantagem do cavalo de corrida é que o quarto de milha ele é versátil. Então, depois dele ser um atleta de corrida, ele passa para outras modalidades de forma muito fácil, tanto para o tambor, para a baliza, para a vaquejada. A linhagem de corrida é muito importante para tudo isso. E ao criar o cavalo de corrida, a gente tem vários processos. E é lento, né? Porque começa com
decidir qual garanhão vai cobrir qual égua, esperar 1 ano para nascer, 11 meses, que é a gestação da égua, depois o potrinho mama até os 6 meses, depois ele começa a atividade esportiva aos 2 anos e meio. Então é um processo que vai mais ou menos de 4 a 4 anos e meio para se criar um animal. Então é uma coisa que precisa de muita paixão, porque senão aquele pessoal hoje em dia, né, que todo mundo é WhatsApp, é tudo muito rápido, resultado muito grande, as pessoas mudam de trabalho como mudam de roupa, não é para criar cavalo. Criar cavalo é uma coisa de paciência, de tempo, de dedicação. Então, é uma história muito legal. Como eu te falei, a ideia era ter um cavalinho para passear no fim de semana. E aí surgiu uma oportunidade da gente ver um terreno perto dessa casa que meu pai tinha no condomínio em Boituva, e uma pessoa me apresentou e falou: vamos lá que tem uma terra boa que dá para você começar a pensar em criar cavalo. E eu vim 5 quilômetros da casa desse condomínio que meu pai tem. Quando chegamos aqui era tudo verde, né? A primeira parte era tudo limão, árvores de limão, e a segunda parte tudo pasto. E eu falei: opa, já dá para começar aqui. Mas não sabia nada sobre criação de cavalos. Mas já tinha decidido que ia ser 1/4 de milha, porque o cavalinho que eu passeava com os meus filhos no fim de semana e deixava ele num aras colado a esse condomínio era 1/4 de milha, já tinha decidido que ia ser o 1/4 de milha. E aí eu liguei na associação e me indicaram uma pessoa que poderia vir fazer uma visita aqui. Bom, essa pessoa é o engenheiro agrônomo Ricardo Muradas, responsável pela implantação de mais de 600 aras no Brasil, na Argentina, no Paraguai, em toda a América do Sul. Ele fez todo o projeto do Aras e nos dá uma consultoria mensal. Para você ter uma ideia dessa consultoria que começou como uma consultoria 35 anos atrás e hoje se transformou numa grande amizade. Eu posso dizer que o Dr. Ricardo Muradas hoje é muito mais do que um profissional que nos ajudou muito na construção e na manutenção e no dia a dia do Aras Vista Verde, mas é um amigo espetacular, talvez um dos melhores amigos que eu tenho na vida. A gente compartilha dos mesmos gostos pelo cavalo, pela família. Ele é uma pessoa muito de família, eu sou uma pessoa muito de família, e ele sempre foi um criador de cavalos, e ele me ensinou tudo. A primeira visita dele aqui foi quando ele viu esse terreno que eu comprei, que hoje é o Aras Vista Verde, né? Ele falou: Mauro, maravilha, só que esse é o único capim que o cavalo não come. E para mim os pastos já estavam todos formados. E aí o Ricardo fez todo um projeto junto com um companheiro de vida dele, que na organização, na construção de Aras, que é o Dr. Walter, que é um arquiteto responsável pelo Aras. Fizemos o projeto do Vista Verde, todo mês ele vem aqui, a gente fala de cavalo, fala de criação. Meu professor, grande professor, que veio aqui. E a gente estava na dúvida de como chamar, qual o nome que seria do Aras. Mas você teve essa percepção assim que você chegou e me falou, né? Quando a gente entra no Aras, tem uma Vista Verde. E aí passamos a chamar de Vista Verde. E muito engraçado que passou uns 10 anos de criação e esse próprio Dr. Ricardo falou: Mauro, é difícil às vezes a gente nominar um cavalo, dar um nome para um cavalo, porque já tem um outro registrado com esse nome. Ele falou: acho que chegou a hora da gente começar a assinar no nome de cada um dos cavalos a nossa marca. Então hoje todas as fêmeas que nascem no Vista Verde têm o sobrenome Vista. E todos os machos que nascem no Vista Verde têm o sobrenome de Verde. Então, se você vê um verde ou uma vista por aí, nasceu aqui no Vista Verde. Criar é uma coisa muito, muito forte. Criar filhos, a gente sabe a dificuldade, sabe a responsabilidade. E criar o cavalo é uma coisa tão apaixonante, porque a gente, na verdade, está criando um ser que vai ser um grande atleta e um grande parceiro e companheiro. Então, cada detalhe é importante. Eu acho que uma das coisas muito importantes que o cavalo nos traz é disciplina, é persistência, é dedicação, é longo alcance, porque a gente tem que pensar no futuro. Você vai servir uma égua hoje, vai cobrir uma égua hoje,
com resultado para daqui 4 anos. Você tem que fazer uma previsão de futuro, né? Você tem que fazer um planejamento. Então, na verdade, a criação ela é basicamente como você monta uma família, ela é basicamente como você monta uma empresa, porque ela te traz muito desses ensinamentos. Disciplina, perseverança, dedicação, tempo, longo alcance, fazer uma coisa pensando bastante no futuro, e se cria uma amizade muito grande. Outro presente que o cavalo me deu foi todos os meus grandes amigos. Hoje, se eu te falar que os meus grandes amigos são todos envolvidos em cavalo, eu não falaria nenhuma mentira, porque é exatamente isso. Para você ter uma ideia, essa amizade se estende hoje para o mundo. Quer dizer, eu tenho grandes amigos no Paraguai, grandes amigos no Uruguai, fantásticos no Chile, maravilhosos na Argentina. Nos Estados Unidos a gente é recebido muito bem por todas as pessoas que compartilham dessa mesma paixão e que não é para todo mundo. Nós estávamos hoje lá vendo os cavalos do piquete e eu falei, veja como ele te cheira para saber, o cavalo sabe quem é do bem e quem é do mal. Então, o cavalo atrai gente do bem. E grandes amigos a gente criou através do cavalo. Hoje eu vou para a Argentina, eu fico na casa de amigo. Eu vou para o Paraguai, eu fico na casa de amigo. Eu vou para os Estados Unidos, fico com os amigos. Eles vêm para cá, ficam com a gente. A gente criou um ciclo de amizade muito grande através do cavalo. Se eu pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que querem fazer uma criação de família, eu falaria para envolvê-los no cavalo. O cavalo livra a gente das coisas ruins que tem hoje no dia a dia, das grandes cidades, das grandes metrópoles, que levam a gente a alguns caminhos muito ruins. E eu sou uma pessoa abençoada por ter envolvido toda a minha família nesse negócio de cavalos, porque eu tenho certeza que eles vindo com a gente nos finais de semana, curtindo e cuidando cada um daquele cavalinho que ele gosta, daquele cavalinho que ele quer montar, daquele potrinho que ele viu nascer, daquele último potrinho que essa semana o meu neto viu nascer, essa sensação não tem preço, porque o campo, a convivência com o cavalo transforma as pessoas em boas pessoas, um objetivo de vida. Então, eu queria que um dia, quando meus netinhos estiverem aqui, eu já não tiver, nem eu, nem a Lia, minha companheira de sempre, que se não fosse ela, nada do cavalo aconteceria, porque a participação dela, a convivência dela junto com os cavalos, a parceria é o que transformou o Aras Vista Verde nessa realidade. E eu queria que meus netos dessem a sequência a esse projeto, porque é um projeto que vão ser para os netos deles. Esse é o objetivo maior dessa nossa criação.